pessoal, como vocês estão? Estamos aqui começando mais uma aula do Aprendendo com a Bíblia. Hoje, só porque eu falei semana passada do meu fone com microfone, levei o microfone para usar em outro lugar, esqueci o fone nesse lugar que eu fui e usei o microfone lá. E aí hoje esqueci que eu teria que usar hoje aqui. Então hoje vai no microfone, fone com microfone mesmo. Só porque eu falei semana passada aí que a gente estava com a vinheta nova, essas coisas, e microfone novo, etc. Hoje eu esqueci o microfone, vamos ter que gravar com o fone do celular aqui, que serve muito bem pro nosso uso aqui, graças a Deus. Bom, vamos continuar nossa aula sobre santificação. Eu vou recapitular rapidamente, né, o contexto. Quem chegou aqui agora, perdeu a primeira aula, volta no YouTube lá, dá uma assistida na primeira aula, de uns 40 minutos. Hoje vai ser mais rápido, eu espero, porque eu sempre falo que vai ser mais rápido e nunca é. E para você se inteirar melhor. Mas a gente vai dar aqui uma breve recapitulada no contexto geral do que a gente tem falado, tá? Eu tive uma ideia de falar sobre santificação e todo o processo de santificação, né? Então, a santificação ele é o processo que vem após o processo que vem após a conversão, né? Enfim, a pessoa se converte, como a gente viu na primeira aula, a pessoa se converte, ela já tem o Espírito Santo, né? A partir do momento que ela se converte, mas o trabalhar do Espírito Santo é uma caminhada cristã, né? Uma caminhada tendo o Espírito Santo como companheiro, né? E essa busca por ser cheio do Espírito Santo, essa santificação, esse processo de santificação, é um processo que a gente usa, que a gente, né, costumeiramente diz que é o processo de santificação ou mortificação para a busca no batismo do Espírito Santo, ou quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela vai buscando se santificar, etc., né? Enfim. E por isso nós começamos falando, né, por conta disso, nós começamos falando semana passada sobre o batismo no Espírito Santo. Até eu mencionei esse livro aqui, mostrei, que é o livro do pastor Enéas, Batismo no Espírito Santo, onde ele fala sobre o processo da busca, do trabalhar do Espírito Santo, né? Ou seja, o batismo do Espírito Santo propriamente, e dá pistas aí do que seria a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. E, digamos assim, é um manual, né? Um manual, o que você precisa fazer, né? Quais são os sinais do batismo no Espírito Santo, etc. E isso envolve o processo de santificação. E eu queria fazer o fechamento, que não vai ser hoje, falando sobre, de acordo aqui com alguns livros de teologia sistemática que eu vou falar daqui a pouco, com este livro aqui do pastor Enéas, falando sobre como que é esse processo de santificação, de mortificação da carne, né? Que é, na realidade, o caminho, né, da luta contra os pecados que a gente está acostumado a chamar, né, principalmente no catolicismo eles usam muito essa expressão, pecados capitais, né, que a gente conhece por 7 pecados capitais, que são, na realidade, a raiz de todos os outros vícios, né? Vícios, a gente sempre vai falar de vícios aqui no sentido de maus hábitos, né? Não é vício como a gente está acostumado, o cara é viciado em, sei lá, em qualquer coisa, enfim, não é isso, né? É vício de hábitos ruins, de coisas onde não há o bem, né? É mais ou menos isso. A virtude são as coisas onde o vício é a ausência do bem, né? Que te leva para o pecado, e a virtude é o bem que te leva enfim, para mais perto de Deus, para uma vida mais santa, etc. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, vou fazer um fechamento aqui sobre esse lance do batismo no Espírito Santo, etc., desse processo, e vou falar alguma coisa sobre esses pecados capitais, não vai dar para falar muito, e na semana que vem eu pretendo subir uma aula aqui no YouTube falando sobre as virtudes, né? A busca das virtudes. E é interessante porque essa questão das virtudes e dos vícios não é uma questão puramente teológica, né? Alguns filósofos trataram disso também, filósofos da antiguidade, né?
trataram sobre essa questão dos vícios, das virtudes, etc. Tá certo? Inclusive é o que baseou muitos teólogos posteriormente para falarem sobre o assunto. Então, como eu disse, a gente não vai voltar no que a gente já falou semana passada, porque está gravado. Então, quem por acaso não viu, pode depois buscar lá no YouTube e ver. Mas a gente tinha parado na parte sobre o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. E eu mencionei alguma coisa, se não me falha a memória, né, se eu não estiver enganado, sobre o crente carnal e o crente espiritual. Que aqui no livro do pastor Ernesto Tonini, ele trata como os dois como convertidos, como cristãos, né? Como crentes em Jesus, melhor dizendo. Crentes em Jesus, só que ele vive uma vida, digamos assim, medíocre, né? Ele para no tempo, ele se permite ser como ele é, continuar como ele é, e o crente carnal, claro, né? E o crente espiritual é o crente que vai tentar caminhar nas mudanças, né? Nas melhorias que precisam ser feitas na sua vida, na busca dessas virtudes que nós estávamos falando aí. E buscar a virtude é automaticamente combater os vícios, né? Que são que estão ligados a essa raiz pecaminosa aí. A gente vai aqui abordar rapidamente nos 7 pecados capitais. E aí, falando sobre o batismo no Espírito Santo, eu falei de alguns livros que estavam aqui em cima da mesa, etc., que eu estava usando para basear o que a gente estava trabalhando, etc. E eu dei uma olhadinha aqui nesses livros de teologia sistemática. Tem um livro aqui que é do Wayne Grudem, na página... Deixa eu ver, desculpa, estou pegando o livro errado. O livro do Millard Erickson, Teologia Sistemática. É um livro que a gente usa no seminário. E ele fala sobre vários assuntos, fala também sobre a situação do Espírito Santo, etc. E aí ele fala aqui sobre o batismo no Espírito Santo como a capacitação para se fazer a obra. Né? Na página 356, eu tenho algumas partes sublinhadas aqui, eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas ele fala assim, que Jesus explicou que a descida do Espírito Santo daria poder, né, aos discípulos, poder que ele já havia prometido, e capacidade para fazer o que Jesus já tinha dito antes, né? Ir fazer discípulos, etc. E essa capacitação do Espírito Santo é um recurso à disposição de qualquer cristão, né? Posterior a isso, enfim. Então, é muito interessante porque eu estou pegando essa menção aqui, antes de passar para a parte dos pecados capitais, eu estou fazendo uma pequena volta aqui ao que a gente já trabalhou, só para reforçar uma coisa, que o batismo do Espírito Santo, ele não é uma série de regrinhas que você segue, né? Nem a santificação, na realidade. Santificação, cada um vai precisar se santificar de acordo com os seus vícios, né? De acordo com aquilo que é mais necessário ser mudado na vida de cada um. E o poder do Espírito Santo, né, como a gente já falou nas outras aulas, não é a pessoa ficar falando em língua, ficar tendo visão, enfim, falando um monte de profecia, não. Né, as pessoas, isso hoje em dia está muito comum, porque a gente tem uma cultura evangélica muito pentecostalizada. Então, o que as pessoas acham que é o trabalhar do Espírito Santo, dentro dessa visão, que aqui nesses livros eles vão detalhar, né? O que é a visão pentecostal, neopentecostal, etc. Protestante, lá dos reformados, né? Melhor dizendo. Protestantes, todos estão na linha dos protestantismo, mas dos reformados, etc. E a gente, como Batista Renovado, a gente acredita de acordo com o que está no livro do pastor Ernesto Tonini, que segue essa linha aqui, né? Que o Espírito Santo, a gente acredita nos dons, né? Acredita que as pessoas, enfim, às vezes pode ter uma palavra de cura, uma palavra de, enfim, profética de alguma forma, né? Vai acontecer isso, toma cuidado com tal coisa, né? Enfim, isso pode acontecer, mas ou a gente entende que o batismo no Espírito Santo é o que capacita a pessoa, e é sempre a oração que a gente tem que fazer, que haja capacitação do Espírito Santo
e disposição para que nós possamos servir ao Senhor, que é o que está escrito aqui, ó. Essa capacitação do Espírito é um recurso ainda à disposição de qualquer cristão que deseje servir ao Senhor. Então, que Ele nos dê capacitação para que aconteça como aconteceu com os apóstolos. Disposição em servir ao próximo, porque servindo ao próximo nós estamos, primeiro, cumprindo o mandamento que Jesus reduziu a 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não faço contra ele o que eu não quero que seja feito contra mim, eu sirvo as pessoas, ajudo as pessoas como eu gostaria de ser ajudado, etc., né? Eu sirvo de bom grado, sem esperar nada em troca. Então, primeiro que a gente cumpre o mandamento de Jesus, quando a gente serve, né? E o serviço a gente entende como serviço na igreja mesmo, muitas vezes, né? Muitas vezes não, o serviço na igreja, né? Fazer as coisas na obra de Deus, na comunidade, na igreja, e que é o que os apóstolos fizeram, e a capacitação para sair e fazer discípulos como os apóstolos também fizeram, né? E aqui, dentro desse parágrafo todo, uma das funções do Espírito é dar poder. Aí as pessoas entendem como? O poder de falar em línguas, de não sei o que, de profetizar. Não, o irmão é profeta, o irmão é da parte de Deus. Enfim, as pessoas inventam vários nomes, né? Mas é isso que eu falei. A gente está numa época onde há muitas igrejas dessa linha, mas, enfim, pentecostal, né? Pentecostal, e acaba isso se tornando quase que uma certeza, né? Todo mundo acaba começando a repetir isso, achando que é normal, que isso é uma coisa única, que só existe essa visão, né? E não é. É o poder de servir a Deus, servir aos irmãos, a trabalhar no reino de Deus e fazer discípulos. É essa a capacitação, né? E aqui ele vai citar o Pentecostes, etc. E falando sobre a santificação, nesse mesmo livro aqui do Millard Erickson, que é um teólogo famoso que a gente estuda bastante no seminário, né, utiliza as obras dele para estudar, a obra no Espírito Santo, na santificação, não é meramente obra negativa de mortificação da carne. Ou seja, não se reduz apenas, a santificação não se reduz apenas à mortificação da carne. Você começar a deixar certas práticas, certos vícios, né, que vão envolver os pecados capitais, ira, inveja, etc. Mas a produção de uma semelhança positiva com Cristo. E o que é a semelhança positiva com Cristo? Primeiro, positivo é o quê? De iniciativa nossa, né? Por isso é positivo, não é negativo. Segundo, semelhança com Cristo. O que é a semelhança com Cristo? É isso que a gente estava falando aqui agora há pouco. A capacitação que o Espírito dá para servir e para, enfim, pregar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho envolve aí várias práticas, não é só uma forma oral, né? Mas o próprio serviço na igreja. A igreja é um holofote, é um megafone de Deus, né? Do reino de Deus. Então, às vezes, o que a gente faz na igreja reverbera para fora dela. Então, também de alguma forma, fazer discípulos, enfim, né? Sair e pregar, que é positivamente se parecer, né? Imitar a Cristo, tomar esse tipo de prática, de atitude. E para a gente finalizar essa parte, passar para os pecados capitais de fato, o Wayne Grudem, no outro livro aqui, na página 623, ele dá um exemplo aqui de santificação que vai aqui acabar casando com o que a gente vai falar dos pecados capitais. Eu só esqueci de riscar exatamente onde era. Mas é um exemplo que ele dá citando o temperamento da pessoa, a mudança de temperamento. Né? Temperamento no sentido da ira. Né? Os temperamentos em si, a gente nasce com eles não são assim mutáveis. Aqui a gente usa, né, essa conotação para temperamento. Não vou poder entrar nesse assunto agora porque ele é um outro assunto que um dia talvez a gente trabalhe aqui porque é interessante. Mas o temperamento em si a gente nasce com ele, né? Mas quando a gente fala, aquele cara tem um gênio forte, tem um temperamento explosivo. Na verdade é um cara que deixa a ira dominar ele, né, a cólera dominar, e a gente usa essa palavra temperamento, né, e aqui ele faz esse uso também. Mas não seria bem o temperamento. Eu não vou encontrar aqui agora porque eu esqueci de marcar, mas enfim, é um exemplo que ele usa dentro disso que a gente vai trabalhar aqui, dos vícios, né?
Então, por exemplo, o cara se ira muito fácil. Isso é um vício que ele precisa combater, ele precisa buscar a virtude da mansidão, da serenidade. É mais ou menos isso. Aqui, encontrei. Em termos práticos, ele está falando sobre a santificação. Isso significa que devemos afirmar duas verdades. Por um lado, nunca seremos capazes de dizer, estou completamente livre do pecado. Ou seja, a gente nunca vai alcançar um grau de santidade tal que a gente não tenha mais pecado, né? Isso é impossível, humanamente impossível. Porque a nossa santificação nunca estará completa. Mas, por outro lado, o cristão nunca deve dizer, por exemplo, este pecado me derrotou, eu desisto. Faz 37 anos que tenho um péssimo temperamento. E aqui dá a entender que ele está falando sobre ira, né? O que eu falei agora há pouco. Não é temperamento em si. É só a conotação que a gente dá para temperamento. E terei esse temperamento até o dia em que eu morrer. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Dizer essas coisas seria o mesmo que dizer que o pecado foi vitorioso. Ou seja, o cara está abrindo mão de lutar contra algo que o domina, né, da natureza carnal dele, a ira, por exemplo, né, do temperamento forte, porque ele acha que não, eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Não, a gente tem que buscar o processo de santificação, é justamente a busca da virtude. No caso da pessoa que tem um temperamento assim, é buscar a virtude da mansidão, da serenidade, né? É mais ou menos isso. Então, só para aqui, para a gente sair um pouco desse livro aqui e vir para alguns outros também que seguem essa mesma linha, tá certo, pessoal? Então, dentro dessa questão do homem carnal, do homem espiritual, esse aqui, por exemplo, faz 37 anos que eu sou assim, eu vou morrer assim, nasci assim, vou morrer assim. Isso é uma pessoa carnal, né? A gente está muito acostumado a ouvir que o homem carnal é o homem que, a pessoa, né? Enfim, homem, a gente está falando do ser humano, claro, que leva uma vida devassa, né? Leva uma vida devassa, uma prostituta, por exemplo, enfim, né? Isso é a carne. A gente sempre está ligando a questão do pecado carnal com alguma coisa relativa à questão sexual, etc. E não é, né? Esses 7 pecados capitais que a gente vai trabalhar aqui são os pecados da carne. O homem carnal é dominado por eles, né? Que envolve também, né, em alguns casos, a imoralidade sexual, né? Homossexualismo, prostituição, devassidão, etc. Na página 62 do livro do pastor Ernesto Tonini, ele fala, né, a gente faz um link aqui com os pecados capitais, porque ele fala o seguinte, ele fala aqui, as manifestações do eu, né? O eu a gente pode entender por homem carnal, que é aquele dessa dupla nomenclatura, digamos assim, né? Como crucificar o meu eu. Então, quando ele fala aqui do eu, as manifestações do meu eu, né, do homem carnal, que estão sempre aqui, mas a gente tem que ir tentando combater, né, o processo de santificação, é isso. Ele dá uns exemplos, né? O eu tenta viver a vida cristã, se esforça para fazer o trabalho cristão, luta por cargos, posições dentro das igrejas, organizações. O eu se irrita com esposa, filhos, colega. O eu se torna invejoso. O eu se ressente, né? As relações com uma ou outra pessoa, o cara fica ressentido. O eu critica todo mundo, fala mal de todo mundo, ataca todos, é impiedoso. O eu é duro nas atitudes com terceiros, é mau, é intolerante, é agressivo. Oculta-se atrás do próprio gênio. Olha que coincidência, é o exemplo que o que o Wayne Grudem usou aqui no livro dele. O eu é tímido ou se envergonha demais, né? E a timidez é uma forma de egoísmo, o pastor Enéas coloca aqui. O eu não sabe amar, o eu é egoísta. O eu é cheio de vaidade, de orgulho, né? Enquanto não for colocado na cruz, pouco ou nada Cristo poderá fazer. O que ele está falando aqui? O que são essas coisas? Né? O eu é cheio da vaidade e do orgulho. O que o orgulho é? Pecado capital. O eu é egoísta. O que o egoísmo é? Um dos filhos dos pecados capitais que a gente vai trabalhar daqui a pouco. O eu é impiedoso. O eu fala mal de todos, é maledicente, né? O eu é ressentido, o eu é invejoso. A inveja é um dos pecados capitais. Enfim, o eu se irrita, é a ira, né? Então, olha só que interessante. Isso que o pastor Ernesto está falando aqui sobre o homem carnal, que é o eu, o nosso eu, que a gente precisa crucificar, no processo de santificação é crucificado, é exatamente a parte humana, né, a nossa parte pecaminosa, né? O pecado que nasce na gente, que nós nascemos, né, que nasce junto com a gente, conosco, desde a nossa formação, que está introjetado em nós, a carne humana, é isso aqui.
É contra essas coisas que todos nós temos que lutar. Alguns mais, contra uns, né, claro. Outra pessoa que é mais nervosa, que é mais irada, tem que lutar contra esse vício, né, o vício da ira, da falta de paciência, da impiedade, etc. O outro é preguiçoso, precisa lutar contra isso. Quando a gente começa a dar vazão para essas coisas começam a se tornar pecados, né? A partir desses pecados capitais, é só uma organização, que a gente vai ver daqui a pouco, que foi feita das raízes, né? Dos pecados que dão raiz, que dão vazão para várias outras coisas que nós temos na nossa vida, que nós praticamos. E uma das soluções, uma das formas de nós trabalharmos isso, o pastor Enéas coloca aqui, eu já ia falar, mas eu ia falar tanto essa questão do eu, que eu já ia falar dos pecados capitais, como que eu vou falar agora. Só que quando eu li o livro acabou casando com a ideia que eu já tinha na cabeça. Então eu falei, poxa, legal, vamos aproveitar então, já que está aqui no livro. Na página 76, o pastor Enéas fala assim, falando sobre um capítulo que chama Ratos Mortos, que é tirar os ratos mortos. Ele faz uma comparação com a encanação, né? Quando tem um rato morto dentro do encanamento, ele impede a água de passar, né? Diminui a vazão. Ele fala sobre nós retirarmos esses ratos mortos. O que são os ratos mortos? São os pecados, né? Trabalhar essa questão da santidade para buscar o batismo no Espírito Santo. Pare um instante, irmão, e examine mais uma vez o seu coração. Aí ele começa aqui a dar uma série fazer uma série de questionamentos para a pessoa refletir. Já perdoamos a todos? Há alguma malícia, despeito, ódio, inimizade no nosso coração? Será que nos zangamos? Alguma revolta dentro de nós? Sempre costumamos perder a calma? Há algum sentimento de ciúme? Somos impacientes, nos irritamos, nos ofendemos com facilidade? Existe orgulho em nós? Somos desonestos? Falamos mal dos outros? Criticamos sem consideração? Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Está fazendo a pessoa refletir se por acaso ela não está com algum desses ratos mortos no seu encanamento espiritual. Né? Então, mais ou menos é isso que ele está querendo dizer aqui. Né? Estou aqui parafraseando algumas coisas até. E o que é isso? Isso é uma coisa que a gente chama de autoexame. O autoexame é você parar e ser sincero. Já falei algumas vezes sobre isso na igreja. Pararmos e sermos sinceros você para e é sincero consigo mesmo a respeito de como está a sua vida diante de Deus, diante do observador onisciente, que é Deus. Onisciente é que sabe de tudo. Onipresente é que está presente em todos os lugares. Né? A gente para diante desse observador onisciente e somos sinceros, né, com ele, perante ele. Que é aquilo que falar, eu encosto a cabeça no travesseiro e durmo em paz. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, você começa a conversar, é a pior conversa que existe, a conversa com a sua consciência. Às vezes as pessoas não sabem que você fez uma coisa errada, mas você sabe. E é quando você se cala perante você mesmo, né, perante o seu espírito, que a verdade vem à tona, que você começa a refletir sobre, às vezes, coisas que você fez durante o seu dia. Puta, não devia ter falado daquele jeito com fulano. Poxa, deveria ter sido mais paciente com ciclano. Né? E o que é o autoexame? É esse momento que nós temos com Deus, que diariamente nós precisamos nos acostumar a ter. Né? A gente falou um tempo atrás aqui no Aprendemos com a Bíblia sobre o credo apostólico. É muito importante que nós tenhamos um momento de oração, mas não é a oração que vem na nossa cabeça. É orar o credo apostólico, é orar o Pai Nosso, né? E parar ali um tempo e refletir e no silêncio, né? Sem nos desligarmos do mundo agitado que nós vivemos. Né? Que a gente já vive na cidade grande, a gente vive conectado o dia inteiro no computador, no celular, na televisão, no rádio. Né? Então a gente precisa calar todas as vozes ao nosso redor e nos concentrarmos em nós e em Deus, né? E fazermos o nosso autoexame, as nossas orações. E nesse autoexame que a gente vai fazer isso que o pastor Enéas colocou aqui, né? Vai refletir sobre as nossas ações, vai conversar com Deus de maneira sincera. Por que com o observador onisciente? Por que eu uso essa expressão que não é minha, do professor Olavo de Carvalho, né? Um filósofo brasileiro. Mas o que essa expressão quer dizer? Que às vezes coisas que ninguém mais sabe, ele sabe. Às vezes coisa que até nós mesmos não sabemos sobre nós, que nós vamos descobrindo aos poucos, Deus já sabe. Ele pode até mostrar para nós num momento como esse. Então isso é muito importante. Então as pessoas querem reduzir o processo de santificação assim,
Sede santos como eu sou santo, como diz lá o apóstolo. Então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Começa a estabelecer uma série de regrinhas morais. E isso é vazio, né? Isso é uma coisa que diversas outras religiões, o islamismo, por exemplo, ele é ascético de muitas formas, né? Outras religiões têm rituais também, onde você não bebe vinho, por exemplo, enfim, não ingere bebida alcoólica, etc. Então esse não é o caminho do cristianismo. Isso pode ser uma forma da pessoa que tem algum problema em alguma área determinada começar a se separar para Deus. Isso não é a regra geral. A regra geral é essa aqui. A regra geral é, eu preciso parar diante de Deus e ser sincero com Ele e comigo mesmo, principalmente com Ele, porque Ele sabe, né? Por mais que eu não diga, Ele sabe. Eu preciso ser sincero, me confessar perante Deus, fazer um autoexame, me autoanalisar e melhorar nos pontos em que eu preciso melhorar. Então, ser sincero consigo mesmo. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Então, eu preciso trabalhar o meu orgulho. Né? Eu sou uma pessoa irada, impaciente. Porque nós sabemos os pontos onde nós falhamos. A pessoa que é orgulhosa, às vezes ela é muito orgulhosa para reconhecer que é orgulhosa. Mas, no fundo, ela sabe. E, principalmente, se ela pedir que Deus ilumine na cabeça dela o que ela precisa melhorar. O cara que é impaciente, ele sabe que ele é impaciente. Ele só precisa ter disposição para trabalhar a impaciência. A pessoa que é invejosa, a pessoa que fala mal dos outros, a pessoa que está dominada pela... não é bem preguiça, né? Eu vou falar preguiça, mas não é bem preguiça. Mas pelo marasmo, né? A pessoa que está dominada pelo marasmo. Eu vou levando a vida como dá para levar, vou fazendo as coisas, vou empurrando com a barriga. Isso é um elemento de preguiça dentro da vida da pessoa que ela precisa trabalhar. Ela não trabalha, e não se trabalha isso sozinho. Você se santifica. E aí que tá, né? Porque quando a gente fala para a pessoa, crente não bebe, você não pode beber, você tem que se separar. Por exemplo, a gente está falando de uma coisa que a pessoa tem total domínio sobre aquilo, né? Sobre a ação. A ação, ela faz parte do pecado, né? O vício, né? Vamos falar de vício aqui, de vício em alguma coisa mesmo, em alguma substância, né? O alcoolismo, por exemplo, né? A pessoa tem um certo domínio sobre isso, né? Ela precisa da ajuda de Deus, é claro, o pecado, a ação gera o pecado, mas mais importante do que o que a gente está fazendo, que é palpável, digamos assim, são essas coisas que estão internas, que a gente não consegue fazer com a nossa própria força. É aí que eu quero chegar, né? Porque você querer, não, eu vou ficar sem celular. Sem celular, você põe o celular num quarto e vai pro outro, põe no silencioso, desliga, etc. De alguma forma você consegue dominar com alguma força sua, puramente sua. Agora, a inveja, a maledicência, esse tipo de preguiça, de marasmo, isso você com a sua força, você não vai conseguir dominar. Então você precisa do Espírito Santo de Cristo trabalhando na sua vida, né? Então veja como o fariseu, a pessoa que está apegada a regras, a tradições, a essas coisas assim, como eram aqueles na época de Jesus, como ela está equivocada, porque não é pela sua força, é pela força do Espírito Santo, e é no tempo, no trabalhar de Deus. Pode ser que para você demore 1 ano, ou demora 1 mês, ou demora 10 anos. O importante é que é uma escada que você está subindo. Como o livro que eu vou passar aqui, vou citar, menciona, né? Então a santificação ela é isso. Ela é essa luta contra esses males, essas moléstias que nós temos, correto? E aí, quando você não luta contra isso, você vira uma pessoa medíocre. O que é o medíocre? É o quê? A gente tende a achar que o medíocre é o cara que está lá embaixo, né? No pior patamar. Não, medíocre é o cara que está na média. É o morno lá do Apocalipse, né? Não é nem lá nem cá. Esse é o medíocre. Então a vida medíocre é essa. A vida que o cara fala, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não sou a pior pessoa do mundo. Tudo bem, você não é mesmo, né? Mas você também não faz nada para melhorar. Então você está assim, não tô nem lá nem cá. Você é medíocre, né? O homem espiritual, né, ambos são convertidos. O crente medíocre, ele não vê necessidade de melhorar. Ele não vê necessidade de mudar, de lutar aqui, né, contra esses males, essas moléstias. Já o crente que busca a santificação, ele consegue fazer esse autoexame e perceber e ser sincero consigo mesmo, pedir que a luz divina ilumine a cabeça dele e mostre o que ele precisa melhorar, né? Então ele crucifica o seu eu todo dia. Então todo dia eu estou tentando deixar de ser um pouco invejoso.
preciso falar para ninguém, né? Eu preciso falar para Deus, fazer o meu autoexame, né? E aí, só para fazer mais uma citação que eu anotei aqui, não vou deixar de falar. Na página 80, o pastor Enéas fala do que realmente importa, né? Que é essa questão do autoexame que eu estava falando. O Senhor fará o mesmo a cada um de nós, no íntimo do nosso coração, se pusermos nossa vida na direção de Deus. E estivermos realmente resolvidos a lançar todos os deuses estrangeiros, isso é, o pecado que esteja impedindo a vida de Deus, né? Retirar tudo isso. Qual será o pecado? Pode ser a ira, o ódio, a vingança, pensamentos, sentimentos impuros, que estejam transformando esposa, filhos, as prioridades, o dinheiro, livro, futebol, cinema, rádio, televisão, ídolos perturbadores. Pode ser nossa tolerância para com o mundo, com a carne, com pecados em geral. Seja o que for, será sempre obstáculo para que chuvas de bênção inundem os nossos corações. É isso que importa. É a luta contra essas coisas aqui. E o pastor Enéas, ele dá um testemunho nesse livro, né? Ele fala que o processo dele foi de entrega. Ele teve que abrir mão das coisas, das posições que ele tinha, de várias coisas que ele tinha, para abraçar a linha da renovação espiritual e sair pelo Brasil pregando. Ele era diretor do Colégio Batista, pastor presidente de uma igreja grande. Ele conta aqui no livro rapidamente. Então a experiência do pastor Enéas foi o quê? Entregar tudo. E ele fala que nesse processo de entrega, ele foi vendo ali várias dessas coisas aqui sendo trabalhadas dentro dele, né? Que são essas questões. Você vai falar o quê, pastor Enéas? Não, o pastor Enéas tem que passar por um processo de santificação. Para o cara que só pensa em santificação, como esses pecados atuais, né, de atuação, né? Então eu estou agindo dessa forma, né? Eu estou, sei lá, fornicação. Para o cara que só tem a cabeça nisso, ele não entende, né? O pastor Enéas, por exemplo, o processo de santificação dele não teve nada a ver com isso. Porque não é isso que realmente importa. O que importa é isso que está dentro, o que ele está falando aqui. É a ira, é o ódio, é o espírito de vingança, a inveja, enfim, várias outras coisas que não são palpáveis, né? Dá para você apontar e falar. São coisas que estão dentro de nós e quando elas saem, aí sim elas se transformam em ações, né? Então a pessoa, ela está coberta de luxúria, então quando sai dela, quando ela pratica um ato, isso se transforma em adultério, por exemplo, né? Está se deixando dominar, como ele falou aqui, pelas coisas do mundo, começando a achar tudo normal, ela começa a praticar atos ou a enxergar coisas que são pecaminosas, como homossexualismo, por exemplo, né? O cara não enxerga assim, que você tem que compreender a pessoa e aproximá-la do evangelho, e mostrar para ela que a ação dela é pecaminosa. Não, ele enxerga que o homossexualismo é normal, não é um pecado, né? Então não faz esse tipo de distinção, por exemplo. Né? Então a coroa da santificação, do processo de santificação dele, por exemplo, foi entregar tudo. Né? E passando já para os pecados capitais em si, que eu vou falar aqui, eu vou apresentar para vocês um outro livro que eu tenho estudado, que chama, na verdade 2 livros, né? Mas eu vou tratar mais desse aqui hoje. Os Pecados Capitais, de Kevin Vost. Ele fala, os 7 pecados capitais, aqui ele conta uma trajetória de como que esse pensamento dos pecados capitais chegaram até nós hoje. Temos esse outro livro aqui também, Os Pecados e as Virtudes Capitais, do professor Felipe Aquino, que eu até mencionei na última aula. Desse eu não vou mencionar nada hoje, tá? Mas ele vai aqui trabalhando, ó, por exemplo, impureza e castidade. Ele vai trabalhando pecado por pecado, né? Ou melhor, pecado e a virtude, né? A impureza, o pecado, a castidade e a virtude, né? Que combate esse pecado. Deixa eu pegar um outro aqui, gula e temperança, né? Então vamos ver aqui um trechinho só para você entender. Avareza e desprendimento. Idolatria, apego aos bens materiais, né? Que faz a pessoa deixar de amar a Deus. Veja, portanto, o mal não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, isto é, o apego desordenado que faz a pessoa buscar o dinheiro como um fim, não como um meio, né? Daqui, por exemplo, nasce a corrupção. Então o cara ele começa a querer o que não é dele, a querer burlar regras, leis, etc., para pegar algo que não lhe pertence, né? O roubo. Tudo isso está ligado aqui à avareza. Então esse aqui é um livro bem mais básico sobre o assunto, ele vai descrevendo e falando como isso atinge a natureza de Deus, etc. Agora, esse outro livro aqui, já para caminhar para o final, ele fala sobre a história dos pecados capitais, tá certo?
Como eu falei, isso é uma coisa mais da tradição católica. Eu estou trazendo para cá porque diz respeito ao cristianismo de uma maneira geral. Então ele vai trabalhar personagens, teólogos, enfim, católicos, que ao longo dos tempos, né, desde a antiguidade, desde os padres da igreja até São Tomás de Aquino, sobre como eles trabalharam essa questão dos pecados capitais. E o que eu achei muito interessante aqui nesse livro, que eu quero trazer para você, que acho que é um conhecimento que vai enriquecer muito, enfim, só para explicar rapidamente, existe um santo aqui, acho que se chama, se não me engano é São João Clímaco, não sei, que estabeleceu uma relação daquela escada de Jacó, na passagem do Antigo Testamento, que Jacó se deita numa pedra e tem uma visão de uma escada, né, que ia até o céu, etc., como a escada das virtudes, né? Então, quanto mais para baixo, mais próximo dos vícios, dos pecados, né? Quanto mais para cima, mais próximo das virtudes, né? Da santidade. E ele começa a explicar aqui que, a princípio, algumas divisões que foram feitas, a princípio eram 8, depois viraram 7, né? Enfim. E quando ele chega aqui em São Tomás de Aquino, ele fala assim, São Tomás de Aquino, inclusive, é um teólogo que a gente estuda no seminário, ele é um filósofo e teólogo também. Os 7 vícios capitais e suas 44 filhas mortíferas na Suma Teológica. Suma Teológica é um tratado cristão que São Tomás escreveu para não cristãos, né? Basicamente explicando ali, esmiuçando a fé, mais ou menos como é uma teologia sistemática protestante que a gente conhece hoje, só que muito mais completa. A Suma Teológica é uma obra gigantesca. Mas o que eu quero trazer aqui de interessante para a gente encerrar a aula é o seguinte. São Tomás faz a divisão em 7 pecados. Preguiça, inveja, avareza, vanglória, que é orgulho, né? Enfim, gula, luxúria e ira. Dentro de cada um desses pecados, ele coloca os filhos, né? O que é os filhos? São as coisas que saem a partir desse pecado, né? Desses pecados que nós temos dentro de nós, como a gente já vem falando aqui. E eu quero só falar desses pecados para você ter uma ideia aí geral. Tá certo? Então a preguiça. Da preguiça saem a malícia, o rancor, o desânimo, a desesperança, a languidez, né? Languidez no cumprimento dos mandamentos, ou seja, a frouxidão, né? No cumprimento dos mandamentos, e a mente dispersa que vagueia por pensamentos proibidos. A inveja acarreta ódio, maledicência, calúnia, alegria na tristeza alheia, né? A pessoa fica alegre ao ver os outros tristes ou enfim, o insucesso dos outros. Desgosto com a prosperidade alheia, que é até próximo um do outro aí. A avareza acarreta traição, fraude, enganação, perjúrio, né? Perjúrio é falar mal, prestar falso testemunho, enfim, inventar histórias sobre os outros, né? Inquietação, violência, insensibilidade diante da misericórdia. A vanglória acarreta desobediência, jactância. Jactância, como é uma palavra bem diferente aqui do nosso linguajar, eu peguei aqui, que a gente está acostumado. A jactância é alguém que se manifesta com arrogância, tem em si em alta conta, né? Tem uma alta opinião sobre si, é vaidoso, é orgulhoso, é arrogante. Então a vanglória gera jactância, que é isso que eu falei, a desobediência, a hipocrisia, a controvérsia, teimosia, a discórdia e a excentricidade. A gula gera alegria irreverente, baixeza, impureza, verborréia. Verborréia é como se fosse jogar a conversa fora, é falar e não falar de nada. Embotamento da inteligência. Embotamento da inteligência é burro, né? Ficar burro, burrice. Não se preocupe em evoluir intelectualmente, né? A luxúria acarreta cegueira do espírito, inconsideração, inconstância, precipitação, amor próprio, ódio a Deus, apego à vida presente, que é mais ou menos o que o pastor Enéas fala aqui da pessoa que se acostuma com o mundo, né? Com esse mundo que a gente vive aqui, que começa a achar tudo normal, a banalizar as coisas. Horror ou desespero quanto ao porvir. E o último, que é a ira, acarreta a contenda, o inchaço da mente, né? Preocupação excessiva, enfim, insultos, algazarra. Né? Já viu? A gente no Brasil, a gente encontra muitas pessoas assim. O cara vai num banco, numa padaria, no posto de saúde, acontece algum problema ali, o que o cara começa a fazer? Algazarra, começa a dar piti, né? A fazer escândalo.
indignação, blasfêmia. Então por que eu quis trazer isso? Porque olha só quantas coisas eu, sem fazer esforço, lembrei aqui agora de uma coisa ligada à algazarra, né? Vira e mexe, você está num lugar, você vê a pessoa começar a arrumar encrenca ali, né? A fazer escândalo ali. Isso é algazarra. Isso é, a pessoa está dominada pela ira. E uma das filhas da ira é a algazarra. Insulto, né? No trânsito, por exemplo, como você vê as pessoas insultando umas às outras. Né? Inveja, maledicência, o cara que fala mal do outro, que na verdade ele tem inveja daquela pessoa. Então ele começa a inventar histórias, né? Mais ou menos parecido com o perjúrio aqui. Perjúrio, quem é advogado vai saber qualificar melhor o perjúrio aí. A gula, olha que interessante a gula. Alegria irreverente, né? Então você começa a pensar assim, onde que as pessoas têm uma alegria irreverente? Como que a pessoa que bebe demais fica desse jeito, alegria irreverente. O cara dá risada de tudo, não tem sentido no que ele está fazendo. Baixeza, né? A gula traz a impureza. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, que tem problema com pornografia, é uma pessoa que está dominada por isso aqui, por essa gula, né? Ela não se satisfaz com o sexo de maneira ordenada. Então ela precisa buscar uma outra fonte para alimentar aquele vazio dele, né? Para descarregar aquilo, né? Embotamento da inteligência, o cara que não se preocupa em evoluir mentalmente, intelectualmente, ficar mais inteligente, menos burro, né? Tá ligado à gula. Então, hoje em dia, no nosso mundo, onde você é um mundo do consumo, né? Do entretenimento. Então o cara fica ali, às vezes no domingo, o dia inteiro, só vendo aquelas porcarias na televisão. Faustão, Luciano Huck, Gugu, coitado, Gugu morreu, Celso Portiolli, etc. O que aquilo vai fazendo? Embotamento da inteligência. O cara vai ficando cada um minuto que ele passa na frente da televisão vendo aquilo, é um pouco mais vulnerável ao mundo ele fica, porque vai ficando, enfim, aquilo não acrescenta nada, ao contrário, destrói a mente das pessoas, né? Desânimo, ligado à preguiça aqui, ó, que interessante. O rancor, o desânimo, desesperança, né? Languidez no cumprimento dos mandamentos, ou seja, frouxidão para você cumprir os mandamentos, né? Falta de disposição para fazer o que é certo, para seguir a lei de Deus, né? Inveja, causa o ódio. A pessoa se alegra com a desgraça dos outros, né? Se desgosta da propriedade alheia. Enfim, é muita coisa, é muito interessante isso aqui. Só isso aqui daria aí uma sequência de várias aulas, né? Vanglória, excentricidade, discórdia, teimosia, jactância, que a gente leu aqui agora há pouco, hipocrisia, né? Quantos crentes que a gente não conhece que são hipócritas, que ficam vasculhando a vida dos outros, procurando pecado na vida dos outros e não olham para si mesmos, né? Não olham para si mesmos da maneira mais clara possível, porque é uma pessoa que é hipócrita, uma pessoa que é orgulhosa, que está cheia de vanglória, né? Enfim, esse livro aqui, ele apresenta a sequência, meio que a sequência histórica de como que o cristianismo chegou nesses 7 pecados capitais. Por que capitais? Porque são como se fossem líderes, capitães, né? Aqui em algum momento nesse livro ele vai falar isso, como se fossem capitães. Eles são os principais que regem todas as outras coisas, né? Então, como a gente estava vendo aqui agora, que essa lista de São Tomás aqui que foi feita, são os 7 principais que acarretam todas essas outras coisas aqui. Então, a algazarra é fruto da ira, né? A pessoa que está dominada pela ira está mais propensa a protagonizar cenas de algazarra. Como todo mundo que eu acho que está vendo esse vídeo, que vive no Brasil, já deve ter visto em algum momento na vida. O cara que chega e faz escândalo em algum lugar, ou porque não foi atendido, ou porque não foi com a cara do outro, enfim, o que é isso? Isso é algazarra. Isso é o sentimento de ira, né, que dominou a pessoa, que, né, se externalizou ali em forma de algazarra. Tá certo, pessoal? Então aqui eu espero ter sido claro, nós estamos à disposição no WhatsApp para tirar todas as dúvidas, enfim, tá? A semana que vem eu tô com um livro que eu não trouxe aqui, que ele é só sobre as virtudes, é a busca das virtudes. Então, o que são as virtudes? Como aqui o professor Felipe Aquino coloca aqui no título de cada um desses capítulos. Por exemplo, esse aqui, ó, não sei se vai dar para ver aí. Ira e perdão, tá vendo aqui, ó? Então, o que é a virtude? É o pecado capital, né? A ira. Qual que é a virtude? O perdão. Né? Então, a gente vai trabalhar em cima disso só. Semana que vem vai falar um pouquinho dos pecados capitais, é claro. Mas vamos trabalhar aí no processo de santificação. Qual o caminho que a gente deve seguir? O que a gente deve buscar? Já que a gente não vai buscar a ira, a inveja, a gente vai combater esses males aí, essas moléstias, né? Com o que se combate essas moléstias?
A gente vai tentar descobrir isso num livro sobre virtude que eu comprei, tá lá em casa, eu vou começar a ler, e a gente vai trazer alguma coisa dele. Então tá certo, pessoal? Espero ter sido claro aí na ideia geral dessas aulas. A gente tem a terceira, acho que vai ser a última, semana que vem. E aí depois, na última semana de dezembro, ali, comecinho de janeiro, a gente vai ter uma aula especial sobre a apresentação, batismo de crianças, etc. Aqui, né, quando a gente acabar com esse assunto. Tá certo, pessoal? Então, não esquece aí, você está vendo pelo YouTube, de curtir esse vídeo, de compartilhar, tá? De mandar para alguém, às vezes, que gosta do assunto, que é cristão, né? Para ver, enfim. Muita gente até vai acabar discordando do que a gente fala aqui, porque é um assunto até diferente, né? Para o meio evangélico. Mas, assim, é muito enriquecedor, né? Essa questão do autoexame, da gente perceber onde estão os nossos obstáculos, né? Que precisam ser vencidos dentro disso aqui, né? Todos nós somos acometidos por eles. Mas alguns sofrem mais com uns, outros sofrem mais com outros, isso é normal. Tá certo, pessoal? Então, na semana que vem a gente está de volta com o término dessa aula. E aí, só para aqui fazer um fechamento, a gente está trabalhando o processo de santificação. O processo de santificação ele é feito com vias, né, do batismo do Espírito Santo, a agir, então, o que é o batismo do Espírito Santo. A gente alcança o batismo do Espírito Santo através do processo de santificação. E o processo de santificação é a luta contra as moléstias, os males da carne, que são os 7 pecados capitais. E como a gente trabalha contra essas moléstias, buscando as virtudes. Então, isso é o resumão aí de toda a sequência lógica da nossa aula desde semana passada até semana que vem. Tá certo, pessoal? Então, novamente, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, que o Ítalo fala pra caramba. E semana que vem estamos aqui de volta, tá certo? A gente tá no WhatsApp. Se você não faz parte do grupo no WhatsApp, deixa um comentário aqui no YouTube ou manda lá no nosso WhatsApp da igreja. O número tá aí na descrição, que você quer fazer parte, que a gente te coloca lá. Beleza, pessoal? Então, um beijo, um abraço, até semana que vem.